Olá, gente. Essa aula de hoje fala sobre conexões. Eu gostaria de deixar isso para você. E fala também que a gente tem que ter o cuidado uns com os outros, cuidado com a criação, porque quando fazemos isso, nós refletimos a imagem de Deus na nossa vida. E nesse momento tão difícil que nós estamos passando, de pandemia, do agravamento aqui no Brasil, eu acredito que essa mensagem é a principal desse conteúdo de hoje. As suas ações influenciam em outras vidas. Conforme você agir nesse momento, você pode levar outras vidas a morrerem. Então pense, nós temos que nos unir, esse é um momento de união. E eu escutei que foi proclamado um jejum, inclusive, nacional. Mas o que adianta fazer um jejum se a gente não se arrepender das nossas atitudes diárias, de como a gente trata as pessoas? A gente precisa se arrepender. Nós não somos perfeitos, somos bem imperfeitos, essa é a verdade. Mas o amor deve estar no nosso coração. Então, se você observa uma pessoa que se diz cristão e planta o ódio, planta o rancor, planta a desordem, a dissensão, planta tudo isso, essa pessoa não é cristã verdadeiramente, ela se diz cristã. Essa é a introdução da nossa aula. Como sempre, a gente tem a parte de leitura bíblica, e eu não vou deixar de fazer isso. Vou agora abrir o fundamento bíblico da aula. Pois não foi a anjos que sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Antes, alguém em certo lugar, esse alguém é Davi, e em certo lugar, em Salmos, capítulo 8. Deu pleno testemunho dizendo: quem é o homem que dele te lembres? Ou o filho do homem que o visites? Fizeste-o por um pouco menor que os anjos. Que interessante, ó. Por um pouco nós somos menores que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras das tuas mãos. Todas as coisas as sujeitaste debaixo dos teus pés. Ora, desde que ele sujeitou todas as coisas, nada deixou fora do seu domínio. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, na forma de homem, ele também foi menor, ele se fez menor que os anjos, ele se fez irmão da humanidade, como qualquer um de nós. Por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra. Jesus foi gloriado de glória e de honra. Ele morreu por nós, mas ele ressuscitou, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo o homem, porque esse foi um plano de Deus para nos unir a ele novamente, para que tivéssemos comunhão com Deus. Ele enviou Jesus para isso, para nos ensinar sobre o reino de Deus, para morrer por nós. Porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Pois, tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, Jesus, dizendo: a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores e no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, igualmente, participou para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, o enganador, o mentiroso. E livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Esse pavor da morte
era da morte eterna. E as pessoas, elas tinham que recorrer, os judeus tinham que recorrer a um sumo sacerdote, ao líder da religião deles, para que intercedesse a Deus. O sacerdote, o sumo sacerdote, era o único que tinha acesso a Deus para interceder, para pedir pelo povo, para que Deus perdoasse o povo dos seus pecados. E aí ele sacrificava, fazia um sacrifício de um cordeiro. Por isso que a Bíblia diz, e nós estamos chegando no momento da Páscoa, que para o cristão tem significado lembrar que Jesus morreu por nós. Ele se fez sacrifício por nós, como um cordeiro santo, sem pecado, limpo. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Aqui, preste atenção, está falando da descendência de Abraão, porque esse autor escreveu aos hebreus, aos judeus. Mas nós sabemos que o sacrifício que Jesus fez não foi só pelos judeus, mas sim por todas as pessoas, aqueles que eles chamavam de gentios também, nós, todos nós. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer a propiciação pelos pecados do povo. Pois, naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Jesus sabe muito bem o que você passa, o que você está passando nesse exato momento, a sua vida particular, e ele sabe o que é sentir isso, porque ele sentiu. Se você se sente sozinho, Jesus também se sentiu sozinho em vários momentos de sua vida. Se você se sente abandonado, se você sente falta de ter alguma coisa, Jesus também passou por isso. Você não está só. Esse texto, ele é muito rico. Palavra que ilumina a vida. A aplicação para as nossas vidas. Eu vejo nesse texto que ele fala sobre conexões. E é o tema central da nossa revista, da nossa lição de hoje. Que o ser humano, a imagem e semelhança de Deus. Então, é uma conexão. E no texto que a gente leu, bíblico, a gente vê que Jesus tornou possível essa união entre Deus e o ser humano. Eu gosto muito de brincar de quebra-cabeça. Eu gosto de montar com um tema de natureza. De natureza, ou então de paisagem, de cidades, esses temas. E eu vou montando, eu tenho já a minha estratégia, eu acho muito divertido quando a gente consegue completar. E a gente vê duas peças aí encaixadas perfeitamente. E é o que eu quero mostrar. Jesus veio para nos unir a Deus, porque estávamos separados. As pessoas se separaram de Deus. No princípio, na criação, a Bíblia nos conta, em Gênesis, que Deus tinha comunhão, ele tinha amizade, relacionamento com o ser humano. Ele conversava sempre com ele, tinha essa abertura. Mas, em algum momento, essa comunhão se desfez. E o homem ficou distante de Deus. Quando Jesus veio ao mundo e mostrou o caminho, qual é o caminho? Ele era o caminho. Ele mostrou que é o caminho do amor. Que Deus é amor. Que a gente resume os mandamentos, porque havia muitos mandamentos para se seguir. Por isso que no texto que a gente leu, diz que Deus libertou o homem desse peso, porque era cada vez mais difícil conseguir ser uma pessoa santa, porque, na verdade, a gente não consegue ser santo por nós mesmos. A gente precisa de Deus. É Ele que nos santifica. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais parecido você fica com Ele. E Jesus veio nos mostrar isso. Quando a gente se conecta com Deus, a gente fica semelhante a Ele. E eu estou aqui utilizando, vou fechar, depois eu abro de novo, a revista Raízes da Nossa Fé, uma revista da editora Angular, a editora da minha igreja, Igreja Metodista. E aqui eu gostaria de ler com vocês
A doutrina cristã da humanidade como imagem e semelhança de Deus não deve ser entendida em termos fisionômicos, aspectos físicos, mas implica, sobretudo, na capacidade humana de estabelecer comunhão com o Criador. John Wesley foi um pregador, foi um teólogo da Igreja Anglicana e que iniciou um movimento chamado Metodismo e que depois veio a se tornar uma denominação cristã, Igreja Metodista, a qual eu pertenço. John Wesley, fundador do Metodismo, afirma que essa imagem e semelhança deveria ser compreendida sobre 3 aspectos. 3. Imagem moral, que é a capacidade humana de exprimir virtudes como amor, justiça, pureza e santidade. Isso, então, reflete a imagem de Deus. Quando eu ajo com amor com as pessoas, quando eu me preocupo com o próximo, e não somente comigo mesma, um exemplo prático, eu uso máscara ao estar com outras pessoas, mesmo que essa máscara me incomode muito, mas eu uso para proteger o próximo. E esse próximo usa a máscara para me proteger. Olha como nós precisamos um dos outros. Isso reflete a imagem de Deus em mim. Isso é imagem moral. Imagem natural é aspecto do meu ser. A minha inteligência, o meu raciocínio, que Deus deu singular a cada um. Meus sentimentos, a minha personalidade, essa imagem natural de Deus no ser humano. E, por fim, a imagem política, que é o quê? Está ligada ao poder ou à habilidade criativa humana de administrar. Administrar a natureza, como nós vimos na aula sobre cuidar é preciso da natureza. Administrar os nossos bens e os bens públicos, se a gente é um funcionário público. Deus nos deu essa capacidade de fazer uma boa administração. E se eu faço uma boa administração, eu reflito a imagem de Deus. Para refletir, a restauração da imagem de Deus na vida humana é o que vai o quê? Fechar o quebra-cabeça, vai nos tornar plenos, é a plenitude. E isso ocorre quando eu estabeleço a comunhão com Deus. Alguém pode dizer, como que eu vou ter comunhão com Deus se eu não vejo Ele? E eu não falo aqui como superior, isso é fácil. Eu já tive muitas dúvidas. Como que eu acesso a Deus? Como que eu tenho certeza que Ele está aqui? Mas eu tenho uma reflexão que eu faço observando. Tem gente que fala, observando o ar, olha, você não vê o ar, mas você sente o vento, né? Para poder fazer um paralelo com Deus. Mas eu gosto de fazer um paralelo com as formigas, porque eu gosto muito de animais, quem me conhece sabe. E às vezes eu fico olhando um caminho de formiga, elas pegando lá um alimento que elas acharam para levar até o formigueiro. Às vezes uma se mete numa encrenca, está correndo perigo, eu tento até ajudar, já fiz isso. Mas elas não têm noção do que eu existo, eu tenho certeza disso. Elas não conseguem olhar para mim, olha aquela gigante! Ou, oi, Gisele, eu estou aqui. Não, a formiga não tem noção da nossa existência. Porque num campo de proporção, a nossa proporção é muito maior. Elas não conseguem nos ver, nos alcançar, saber que existimos. Então, guardadas as proporções e com todo o respeito a Deus, eu vejo que é assim conosco. Deus é tão superior. Imagina alguém que criou as galáxias, o universo, os planetas, as estrelas que são infinitas. Para nós, não dá para contar. Os astrônomos estão cada vez descobrindo mais coisas. O nosso próprio planeta tem tanta coisa ainda para descobrir aqui, como pode ter sido gerado ao acaso. Tem que ter muita fé para crer nisso. Então, existe alguém que arquitetou tudo isso, mas eu não consigo entender esse alguém. E o mais estranho disso tudo é que esse alguém que arquitetou tudo isso, ele nos criou para ter comunhão com ele. Ele
tem prazer em ter comunhão conosco. E eu tenho acesso a Ele, orando. Você pode falar com Deus em alto bom som, mas também pode falar na mente, mentalmente. E crer, Deus responde. Deus fala conosco, Deus se comunica conosco, Ele está próximo, Ele não está longe. E quando a gente tem comunhão com Deus, a gente tem comunhão com as pessoas ao nosso redor, e a gente tem comunhão com a natureza, a gente vive uma vida plena, apesar dos sofrimentos desse mundo, como a gente está passando agora. Eu não estou aqui, beleza, está tudo bem. Não, não está tudo bem. Mas a gente pode encontrar paz em Deus. E conecte. Permaneça conectado com Deus e com as pessoas. Com Deus, conversando com Deus. E se comunique com as pessoas, mesmo no isolamento social. Graças a Deus, a gente tem internet, a gente pode se comunicar pelo Facebook, por e-mail, tá? Por tantos caminhos e opções que nós temos. Essa é a aula de hoje. Eu espero que tenha sido agradável. Espero de coração que Deus coloque no seu coração o que Ele quis transmitir com esse conteúdo de hoje. Então, até a próxima lição. Até mais. Uma boa semana para você.